Hoje eu mudei de cenário porque eu queria vir para um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto pronta para gravar esse vídeo que eu acho tão essencial falar sobre. E a verdade é que a minha dieta não é exemplo para ninguém, porque eu tenho os meus altos e baixos, tenho os meus momentos de açúcar, glúten, e de repente eu vejo que eu exagerei e aí eu começo a pegar mais leve, beber mais água, enfim, eu sou essa vegetariana que não é totalmente low carb, totalmente saudável, mas eu tento, eu juro que eu tento. Então eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma intuitiva. Eu tenho filmado as minhas refeições diariamente, principalmente aquilo que eu trouxe para esse vídeo. São alguns dos exemplos, não consigo falar sobre tudo que eu como, porque não é sempre que eu como tudo que eu como. Mas a verdade é que quando você vai desenvolvendo o paladar, principalmente no início, quando você vira vegetariano, você para de comer carne, você começa a olhar mais para os vegetais, você começa a dar mais atenção para uma salada bem feita, uma verdura bem refogada ou assada, enfim. Quando você começa a prestar mais atenção nessas outras opções, existe aí uma gama de possibilidades. Então é óbvio que eu não vou ficar aqui uma hora falando sobre todas as opções de comida vegetariana. O que eu separei para esse vídeo e para vocês são algumas das comidas que eu realmente como diariamente. Elas fazem parte do meu dia a dia, eu consumo, principalmente nessa quarentena, eu tenho consumido muito. Então eu observei a minha alimentação e essas que estão mais repetidas, que às vezes eu sinto até vontade de fazer, vou lá e faço, essas eu trouxe pra cá, pra esse vídeo, pra vocês saberem um pouquinho sobre como eu divido aí a minha alimentação durante o dia. Então, no café da manhã, pra mim, não pode faltar o café. Mas antes do café, eu sempre acordo, escovo os dentes e tomo 2 copos de água. E eu percebo que desde que eu comecei a fazer isso, faz mais ou menos uns 3, 4 meses que eu tenho feito isso assim que eu acordo, eu percebi que aquele excesso de fome ou aquela vontade de comer durante o dia, vontade de doce também, reduziu bastante. E aí o café não pode faltar, aquele café maravilhoso que eu amo, sou viciada, declarada, não consigo viver sem, e eu sou aquela que posta a frase no stories: depois do café, fala comigo, antes do café eu não existo. Mas mesmo com o café, às vezes eu quero fazer um suco, uma vitamina de frutas, um shake com leite vegetal ou com água. Inclusive 2 leites vegetais que me ajudam bastante é o leite de soja em pó. Também tem o leite de aveia, que eu consigo fazer em casa, além de ser fácil e ter um bom custo-benefício, né? E tem também o leite de coco, para quem gosta de comprar coco aqui em casa, a gente adora comprar aquele coco verde, abrir e tomar água. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer diversas receitas. Leite condensado, vegano, cappuccino vegano, bolo, aquele molho branco, né, que o normal é chamado de bechamel, a gente consegue dar uma traduzida aí e fazer um molho branco vegetariano. Então, existem muitas possibilidades. De manhã, eu não acordo com muita fome, mas eu não me sinto bem se eu não como, porque eu tenho vontade de comer, embora não esteja com fome. Então, a minha alimentação, ela é bem restrita, assim, no início da manhã, eu não como muito. Mas, normalmente, um pãozinho vegano, caseiro, também tem aquele pãozinho de queijo vegano, que a gente faz com polvilho, crepe vegana, que pode ser salgada ou pode ser doce, eu amo, tenho comido muito na quarentena. E uma outra coisa que eu tô treinando, uma hora eu vou chegar em alguma coisa que eu gosto muito, mas eu tenho gostado dos que eu faço. São as pastinhas veganas, o queijo vegano com batata. Então tem aí várias opções para acompanhamentos e afins. Normalmente, o normal
é arroz, feijão, uma verdura e uma salada. Sempre é esse o normal. Mas como geminiana que sou, às vezes eu gosto de dar uma variada. E nessa variação eu posso trazer para vocês uma crepe de brócolis que eu amo, um macarrão com brócolis, existe a opção de macarrão sem ovos, tá, no mercado, uma lasanha de berinjela, um nhoque de batata ou de batata baroa ou de mandioca, enfim, opções imensas. Normalmente no café da tarde eu gosto de comer ou uma crepe, ou um bolo, ou uma torta, e vocês sabem, né, eu tenho uma marca de bolos veganos, então uma das coisas que eu mais gosto de fazer é bolo vegano. E aí eu acompanho com chá, um suco ou um cafezinho de sempre. Uma coisa que eu gosto de comer, mas eu não como muito, porque muitas vezes eu tenho um pouco de preguiça, ultimamente eu tenho tido menos, são as frutas. Eu gosto de comer fruta no café da manhã, antes do café em si, café preto, e eu gosto de comer frutas também no café da tarde. Então, às vezes uma banana, uma maçã, uma pera, uma fruta, eu como a fruta e se eu sinto que eu ainda tô com fome, eu vou lá e como uma outra coisa. Mas primeiro eu como a fruta, com o estômago mais limpinho, mais vazio. Ah, e tem uma coisa que na verdade foi a primeira receita vegana que eu aprendi a fazer. E eu não era vegetariana nessa época, eu comia de tudo. Que é o bolo de micro-ondas vegetariano. Eu preciso citar aqui a minha irmã mais velha, porque nós ficávamos muito em casa juntas. E ela aprendeu a fazer bolo de micro-ondas. A gente não teve, assim, uma criação de culinária, de gastronomia, não. A gente estudava e ficava fazendo as nossas coisas, mas normalmente quem cozinhava era a minha avó ou a minha mãe. E quando a gente ia fazer alguma coisa, normalmente era brigadeiro, doce, bolo de micro-ondas. E o tempo que eu passei com a minha irmã, antes dela ir pra faculdade e estudar e fazer a vida dela, o tempo que eu passei com ela, eu via muito ela fazendo esse bolo. Muitas vezes ela olhava pra mim, eu olhava pra ela, a gente pensava, acho que hoje tá um dia bom pra gente fazer um bolo de micro-ondas. E aí ela fazia, a gente comia e era um momento gostoso, um momento que eu tenho amorzinho de recordar. Aliás, um beijo, irmã, te amo. Então, desde a adolescência, desde a infância, que eu tenho esse costume de fazer bolo de micro-ondas. E não sai da minha vida, às vezes eu tô com vontade de comer um docinho. E esse bolo, que é vegano e bem baixo em calorias, acaba sendo uma solução boa e rápida e fácil pra fazer ali rapidinho. Gosto muito de jantar, mas um pastel, uma pizza, tudo vegano. Às vezes eu confesso que eu faço, mas normalmente é um chá com bolachas, um pãozinho, uma tapioca. Sempre à noite eu prefiro comer alguma coisa mais leve. E eu acho que assim, falando sobre vegetarianismo, o que realmente insere uma pessoa que está em transição no vegetarianismo, talvez seja as soluções em leites, queijos, acompanhamentos, substituições do pão, aquele original que vem com ovo. Essas substituições, elas acabam aproximando a gente cada vez mais do vegetarianismo, do veganismo. E na internet existem muitas possibilidades, muitas receitas, muitas ideias de pães que dá pra fazer sem ovo, sem leite, sem manteiga, bolo, enfim. Existe aí uma gama de possibilidades e eu acredito que não é difícil, mas acaba fazendo a gente sair da nossa zona de conforto e talvez esse seja o grande desafio, mas vale muito a pena. Essa lista que eu trouxe pra vocês é o que eu tenho comido bastante na quarentena. Óbvio que existem muitas outras coisas. Eu trouxe pra vocês o que eu realmente tenho comido bastante esse ano de 2020, principalmente. É isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.